Eu estou aqui de novo. Estou aqui, tô falando em espanhol mesmo. Então, agora eu acho que diferente do outro vídeo eu vou aparecer dessa vez. Tô devendo faz tempo um vídeo de eu cantando, né? Faz tempo, mas é porque, sei lá, eu tô com alguns desânimos na vida, gente. Me desculpem mesmo. Tá, eu tenho que confessar mesmo. Eu não sou TikToker, né? Como você pode ver, eu sou YouTuber. Que grande coisa. Mas assim, é porque eu fico mesmo, às vezes, eu sou um ser humano, né, velho? Não tem problemas, tenho dificuldade, tenho defeito pra caramba. Mas tento ser um servo de Deus, né? Mas eu vejo a vida de um jeito que eu acho que ou eu tô muito errado, e não só eu, mas muitos dos que pensam parecido comigo, né? Ou eu vejo o evangelho de um jeito muito errado, ou os outros é que estão vendo errado tipo, aí vem aquele negócio de tipo, a minoria, se você é o único ou um dos únicos do rolê que tá falando, provavelmente o erro é você. Será mesmo? Porque eu acho que no que tange ao cristianismo normalmente é o contrário. A maioria que costuma estar errada, né? É só lembrar do povo que era a maioria e condenou Jesus. A voz do povo foi a voz do demônio, né? A voz de Deus, né? Tá vendo aí? Às vezes, né, ser um dos solitários do rolê não é errado, né? Talvez a culpa não seja sua realmente. Mas às vezes eu fico com essa impressão, sabe? E eu tento expressar em poesia, mas é doloroso, velho. Poesia que eu quando eu fui dormir ontem, acho que umas 11 da noite, e aí do nada eu ainda acordei só porque veio na minha cabeça essa ideia. Porque eu me lembrei de um texto horroroso que eu li ontem, de um site que supostamente se dizia um site cristão até um tempo desse, e que eu respeitava muito, mas como muitas coisas nessa vida, parece que a decepção tá vindo a galope com tudo, meu irmão. Em tudo que se diz cristão hoje em dia, ou grande parte, a gente precisa de desconstruir tudo mesmo, velho. Eu não diria que a gente precisa de uma nova reforma, como muita gente falava há 10 anos atrás, até porque muitos dos que proclamavam isso hoje em dia estão tudo longe dos ideais, né, do cristianismo, mas que a gente precisa de reformar sim e continuar nos ideais reais da reforma, que é o reformando sempre, sim, porque o povo parou no tempo. E como, viu? Mas é isso. A poesia se chama libertinagem individual. Não é liberdade individual, é libertinagem individual. Porque é liberdade individual que o povo tá tudo proclamando por aí. Mas. Então eu escrevi hoje de manhã. Sim. Ela é assim. Se sente no direito de não usar máscara, de não se vacinar nem se distanciar. Se diz estar exercendo sua liberdade individual, mas o coletivo dos seus irmãos você nem se importa. Já pensou a loucura mental desses libertinos se dizem ser livres para dirigir bêbado sem cinto, em alta velocidade, farol apagado, alta madrugada e livre para não prestar socorro em quem atropelar? Se dizem livres e só expressando sua opinião quando chamam gays de viados e não querem amizade, quando rebaixam negros, mulheres, nordestinos e pobres? Que impede então a liberdade de incendiar índios? Livres para usar a religião como esconderijo moral enquanto exercem a liberdade de trair, coçar e fornicar? Sem camisinha, com DST, com gravidez sem pensão, pois, nesses casos, seria livre por proibido abortar. A libertinagem neoliberal envenenando cristãos que se acham muito livres em comer o pão do próximo, mas tão livres quanto para negar a ele o seu próprio. Parabéns por exercerem sua liberdade de irem sozinhos para o inferno. Pesado? Ultimamente meus poemas estão tudo mais pesados do que o peso de uma baleia azul. O que é que eu posso fazer? É a vida, né? E aí eu me lembro, porque quando eu estava fazendo esse poema, a primeira coisa que eu me lembrei foi Atos, capítulo 2, 4:2 em diante, 4:2 que me lembra muito, né, o projeto 242, que é um projeto que eu gosto muito, né, do pastor Sandro Baggio, e eu acredito, né, que apesar das divergências que a gente tem de pensamento, é um projeto que tenta trazer de volta essa realidade. E eu espero que isso não seja uma regra do projeto 242, mas seja uma regra de nós cristãos,
não é só dos cristãos fora da caixa, né? Como é o projeto que eu faço parte, não é só do pessoal do Projeto 242, do pessoal da Igreja Cristã Gelo e Fogo, né? Que é uma galera que tá aí rolando muito, né, na internet, que eu acho bem legal as ideias deles. Não concordo com tudo, mas acho legal. Né? Não é só uma ideia de igrejas ou de instituições supostamente progressistas, né? Como a galera costuma classificar a gente. Não, não, não. Né? Isso é a Bíblia. Isso é o ideal cristão. Isso é o ideal de Atos, do segundo capítulo das origens da igreja. O ideal é que todos continuem firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e todos ao redor estavam cheios de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Né? Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão, participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. É uma coisa até interessante, né? Eram estimados por todos. Que é uma coisa que muita gente pensa assim, cristão não tem que querer ser bem visto por ninguém. Claro que se você, para ser bem visto, tem que vender seus ideais, né, de fé, para se unir com qualquer ideal ideológico que seja para ficar babando o ovo da esquerda, ou como é mais comum e mais visível diante de nós atualmente da direita, meu velho, aí aí você está sendo agradado pelo motivo errado, como Jesus falou, né? Você está tocando trombeta mesmo, né? Para querer tapinha nas costas, para querer para estar bem na multidão, mas não é isso que Jesus mandou. Né? Esse estar sendo estimado por todos é porque eles viam um exemplo, um amor verdadeiro, um cuidado uns com os outros, um cuidado que era valioso. Né? Em Atos 4, né, se repete isso no 32, que diz: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo, ou de modo similar. Né? Não quer dizer que a gente vai ser tipo tudo clone, não é nesse sentido. Ele está dizendo que todos tinham um foco, um objetivo, Jesus Cristo. Né? Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Isso sabe o que significa? Que havia cuidado com a coletividade. Né? Embora não haja abertura para dizer que isso é comunismo primitivo, como alguns irmãos da esquerda costumam falar, né? Eu não coaduno desse conceito, né? E até porque nem Karl Marx coadunava. Se você for puxar os escritos de Karl Marx, de Engels e de alguns outros, eles diziam que aquilo ali era no máximo um coletivismo primitivo. Não era, né, entretanto, nada parecido com comunismo. Né? Nem era esse o princípio, nem o desejo deles. Até porque nem existia essa ideia, né? Mas sim o coletivismo de pensar no próximo. Né? De seguir com plenitude o que Jesus falou. O amor a Deus acima de tudo e que se revela através do amor ao próximo. O amor ao próximo como a si mesmo, que é uma coisa que está em falta. Eu estava falando agora há pouco para minha mãe que, né, eu estava falando sobre uma leitura que eu fiz sobre João Batista e que João Batista, né, ele representa bem, né, quando às vezes a gente fica assustado com o que está acontecendo ao nosso redor, mas João Batista teve coragem de ir até o fim, né, quando recebeu a palavra de Jesus: não se escandalize de mim. Né, e infelizmente, né, a Imeia falou a respeito de que ainda pode ser que chegue um momento que seja difícil para a igreja, né? E aí ela pensou no difícil igual acontece em países em que a igreja é perseguida. Eu disse: mas já estamos num momento difícil. O problema é que o difícil da gente é num outro sentido. A gente não é perseguido, não tem perseguição não. Parem com essa palhaçada de falar que aqui tem cristofobia. Né? Aqui no máximo que tem é gente tentando lacrar, generalizando e falando asneira. No máximo. É gente boba, que não representa perigo nenhum. E se algum dia representar, boa parte vamos reconhecer é culpa nossa. E aí eu vou dizer: por que culpa nossa? Porque
A gente caiu num outro engano, né? Se nos outros países a perseguição é real, se aqui não existe, aqui é conforto que é o problema. É conforto demais. É muito conforto, é muita facilidade e, tipo, a gente poderia usar isso para glorificar Deus, mas a gente está fazendo isso igual o povo de Israel. Quando saiu do Egito e ficou lembrando dos confortos, entre aspas, que eles tinham lá. Que na verdade era para eles usar aquilo dali para lembrar: meu Deus era fiel comigo, me sustentava mesmo em meio ao caos que eu vivia. Né? E não para ficar lembrando daquele caos com um olhar saudosista estranho, que lembra das coisas do passado, só do que é bom, esquece de tudo que é ruim. E aí começa a ver o presente como ruim, sendo que o presente tu tá na mão de Deus, mano, né? E aí, só que aí nesse caso o povo tá no Egito ainda, né? Esse povo aí que se entregou às ideologias de direita, eles voltaram pro Egito. Eles pegaram a caravana e voltaram pro Egito lá de Cádiz Barnea, foram se embora pro Egito, né? Voltaram para lá para o tempo em que ideologia era bom, né? No tempo que a política era que resolvia o bang da vida deles, né? Em que eles começaram a confiar em homens, né? Para supostamente defender, né, os ideais da família, do lalala, do lalala, do beleléu. Não é assim não, filho. Porque a gente sofre pra caramba. Que ideal de família você tem? Que ideal? Só se for o ideal supostamente dito bíblico, quando você vai puxar na Bíblia, você vê que muitos dos seguidores de Deus não seguiram esse padrão. É, vai pesquisar que você vai ver que o padrão que a turma idealiza tanto da Bíblia nunca foi, quase nunca foi cumprido nem mesmo pelos melhores homens de Deus. É meio louco, mas se você for parar para analisar isso, não estou dizendo com isso também que eu sou a favor de poligamia, essas coisas, claro que não. O que eu quero dizer é que não adianta você buscar um ideal que nem você mesmo consegue viver ou não quer viver, ou tentar impor isso para quem nem é. Não adianta a gente tentar pregar um moralismo, uma moralidade que a gente não vive. A gente tá se confortando, tá vivendo num conforto, tá querendo, tá tudo bem, supostamente num país que se diz de, como é o nome que a turma tá aplicando muito agora, de cultura judaico-cristã, mas que nunca aplicou nada nem do judaísmo e muito menos do cristianismo, dentro de verdade, pelo menos. Se fizesse isso, não teria tanta gente ainda presa, né, vivendo abandonada nas ruas, não teria tanta criança para ser adotada e ninguém tem coragem de adotar, né, tendo condições, não tem coragem de adotar. Não teria tanta gente sendo jogada em asilo pelos filhos que se dizem cristãos, homens de Deus, e jogando os pais nos asilos. Não teria tanta gente sendo escravizada dentro de favelas, não só por traficantes, mas também por milicianos que se dizem cristãos e traficantes que se dizem cristãos. Agora chegou a esse novo nível, né? Novo patamar, o traficante cristão. Enfim, né? Não teria tanta gente sendo excluída por ser negro, né? Tanta gente sendo... E não, isso não é mimimi, isso é verdade, né? Porque você não, talvez, irmãozinho branco, grande, não sente isso na pele. Isso eu não vou nem comentar sobre outros tipos, né, de coisa, porque nem me cabe falar tanto sobre o quanto só quem é índio, quem é mulher, quem é homossexual ou algum dos LGBTS sabe o que sofrem na pele. Então é isso, minha gente. Entenda, não é fácil. E a gente tem que mudar. A gente tem que mudar e a gente pode.